noite, meus irmãos. Graças e paz. Bem, nós vamos dar continuidade às nossas aulas dessa série dos primeiros passos. Hoje nós estamos com uma pequena dificuldade técnica. Não sei se a chuva atrapalhou a transmissão entre o computador para cá, então só falta tentando resolver ali e ver se a gente consegue passar os slides. Caso não consiga, a gente vai acompanhando juntos aí de ouvido e na palavra, tá? Então hoje, possivelmente, a gente vai ter que abrir mais a Bíblia. Normalmente os textos passam ali para acelerar, mas hoje, por causa dessa dificuldade técnica, então a gente vai precisar abrir a Bíblia mesmo, que não é nenhum problema, né, irmãos? Mas hoje em dia, com o celular, não é mais fácil achar os textos. Então tá. Na semana passada nós encerramos uma sequência falando a respeito da igreja local, da igreja visível, falando sobre a liderança da igreja, que o Senhor constitui a igreja, embora todos nós sejamos corpo de Cristo, que Deus se manifesta através de todos nós, que, como eu falei um pouquinho na semana passada, eu tenho falado nesses últimos dias, no tempo da Reforma Protestante, no século XVI, resgatou-se um conceito, ou foi mais enfatizado um conceito que é chamado de sacerdócio universal de todos os crentes. É o entender que cada um de nós tem livre acesso a Deus, que nós não necessitamos de intermediários para nos chegarmos ao Senhor, que o Senhor se revela a nós de maneira pessoal, através do livre exame das suas Sagradas Escrituras. Nós temos acesso à Palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, e Ele nos faz entender a Palavra do Senhor, nos faz lembrar tudo aquilo que o Senhor nos tem ensinado, e nos ensina, através da Palavra de Deus, todas as coisas que nos são úteis para o crescimento espiritual. Deus compartilha da sua graça para conosco de forma individual, mas ainda assim nós somos chamados a viver de forma coletiva, dentro de uma comunidade de fé, onde cada um de nós é um ministrador na vida de outra pessoa, onde nós aprendemos e ensinamos, onde Deus se manifesta, como nós lemos no texto de Pedro, algumas semanas atrás, de maneira multiforme. Pedro vai dizer: olha, aquele que tem o dom de falar, fale de acordo com os oráculos de Deus. Aquele que tem o dom de servir, sirva de acordo com a força que Deus dá, porque assim Deus está manifestando a sua multiforme graça. Deus manifesta a sua graça de maneiras diversas, através do exercício ministerial de cada um, o exercício sacerdotal de cada um, porque todos nós somos sacerdotes diante de Deus e uns para com os outros. Então, embora nós tenhamos esse acesso a Deus, esse acesso que é individual, esse acesso que é no sentido de que o Espírito Santo nos ensina particularmente, nós também somos chamados a abençoarmos uns aos outros, e nós dependemos também da ajuda de outros irmãos. Por isso, como nós lemos na semana passada, no finalzinho da lição da semana passada, em Efésios 4, um texto que já batemos em cima algumas vezes, Deus institui liderança espiritual, Deus institui profetas, apóstolos, pastores, mestres, evangelistas. E qual é o propósito? O fim de preparar os santos para a obra do ministério. Deus estabelece liderança para que essa liderança, a partir da palavra do Senhor, nos instrua. E toda liderança é falível, mas a palavra de Deus não é falível. E Deus usa a liderança espiritual através da exposição da sua palavra, através da nossa possibilidade de examinar a palavra, de discutir a palavra, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, embora nós todos tenhamos acesso ao Senhor, Deus que é um Deus de ordem e não de bagunça, Deus que é um Deus que coloca na sua comunidade Cristo sendo o cabeça e cada um de nós ligado uns aos outros, onde cada um desempenha um papel, Deus aprove escolher lideranças, capacitar pessoas, dar chamados específicos para pessoas, para que essas pessoas estejam então incumbidas de um corpo local de cristãos, de servos do Senhor. Nós vimos isso na semana passada, nós lemos o texto de Hebreus capítulo 13, que diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas, obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja feito com alegria e não por peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Nós vimos que essa capacidade de liderar, ou esse grupo confiado é um grupo local. No 1 Pedro capítulo 5, verso 1 a 5 diz: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. E qual é o apelo de Pedro a esses presbíteros? Ele diz: pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados.
Então a gente vê que existe uma liderança constituída, debaixo dessa liderança constituída está uma parte do rebanho de Deus que é confiada a uma liderança, não para o próprio proveito dessa liderança, mas para que essa liderança exerça o seu papel de ministrar, de ensinar, a fim de que todos nós alcancemos a maturidade de varão perfeito. Então há uma organização, né, uma linha hierárquica, por assim dizer, não de valor, não é a ideia de valor, aquele que está em liderança é mais valorizado, é melhor do que os outros, não, é uma questão de ordem. Assim como dentro do casamento, Deus estabelece o homem como cabeça da mulher. Isso não fala de valor, que o homem é melhor do que a mulher, isso fala de liderança, de ordem, de cuidado, assim como Deus estabelece na família os pais como líderes dos seus filhos. Isso não fala de valor, isso fala de novo sobre ordem, sobre liderança, e assim Deus faz também para com a sua igreja. E quais são então os cargos, ou quais são os ofícios que a Bíblia nos fala no Novo Testamento a respeito da igreja? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20. O livro de Atos capítulo 20. O livro de Atos ele fala a respeito da igreja primitiva e ele lança muitas bases, que são bases perenes para a igreja do Senhor, tanto que a gente vai ver nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, cartas bem pastorais. Nós vemos alguns apontamentos que já foram construídos lá em Atos, até mesmo alguns termos que são usados. Então, o primeiro ofício que nós vamos destacar aqui, que nós encontramos no Novo Testamento, está em Atos capítulo 20, é o ofício de pastor, em que na Bíblia há 3 palavras. Na Bíblia há 3 palavras que são indicadas para esse ofício. 3 palavras que não falam de 3 ofícios diferentes, falam do mesmo ofício, mas com palavras diferentes. A gente vê essas 3 palavras aqui relacionadas em Atos capítulo 20. O verso 17 primeiro. O verso 17 diz: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Então Paulo está prestes a viajar, então ele reúne os presbíteros da igreja de Éfeso. Na sequência desse texto, lá no versículo 28, dentre as coisas que Paulo fala a esses presbíteros, no verso 28 ele diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Nas instruções de Paulo aqui, nós vemos 3 menções que falam do mesmo cargo. A menção de presbítero, a menção de bispo e a menção de pastorear ou ser pastor. Esses 3 cargos, ou essas 3 palavras, se resumem na mesma coisa, que é a organização do corpo da igreja, dessa membresia local. Então Paulo chama esses presbíteros, que eram os responsáveis pelas igrejas ali em Éfeso, e dá a eles essa instrução: vocês são bispos. A palavra bispo aí, ela fala um pouco a respeito de ser mais velho na fé, mais velho talvez em idade, a ideia do ancião. Então, presbítero, bispo, pastor, a ideia é a mesma. Esse é então o primeiro ofício que é destacado como a liderança local de uma igreja. As igrejas da época, na época da igreja primitiva, elas eram geralmente lideradas por um corpo de presbíteros, não apenas mas um grupo de presbíteros. Nós vemos isso inclusive na igreja em Jerusalém, onde havia ali o colégio apostólico, não só os apóstolos, mas também Tiago, irmão de Jesus, estava ali no colégio apostólico, e eles então tomavam certas decisões, eles transmitiam a palavra do Senhor à igreja, eram eles que enviavam, por exemplo, quando Paulo e Barnabé é enviado, é uma comitiva dos apóstolos que abençoam a Paulo, a Barnabé, e quando eles voltam da sua viagem missionária, eles prestam conta à igreja. Então a igreja era administrada por um corpo que é chamado aí de os presbíteros, ou os bispos, ou mais comumente conhecidos também como pastores. Além desse texto aí de Atos capítulo 20, nós vemos também a instituição no livro de Atos de um outro ofício, que está lá em Atos capítulo 6. Abra ali comigo, Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, nós não estamos falando somente de dom, tá? Nós estamos falando de ofício. Há uma pequena diferença entre dom e ofício, porque dom é a capacitação de Deus para nós fazermos alguma coisa.
E há um dom de pastoreio. E esse dom de pastoreio não é necessariamente ligado ao ofício de pastor. Não é ligado a uma liderança de uma igreja local. Mas é o dom de cuidar, de apacentar pessoas. Então, pessoas podem ser pastores sem necessariamente terem que liderar uma igreja. Pessoas que acolhem, que sabem ouvir, que sabem aconselhar, que sabem cuidar, que têm esse coração inclinado ao cuidado. Esse é um dom pastoral. Então, dom de pastor não é necessariamente o ofício de presbítero ou o ofício de bispo. A ideia é que, de preferência, o bispo, o presbítero, seja um bom pastor. É requerido do pastor ou do presbítero, isso a gente vê nas listas de qualidades que Paulo fala a Timóteo e fala a Tito, é requerido que ele tenha algumas capacidades. Dentre elas, a capacidade do aconselhar, porque ele deve ser alguém que saiba a palavra de Deus, que tenha conhecimento da palavra de Deus. É necessário que seja hospitaleiro. Então isso também é um dom, mas é chamado para a qualificação do presbítero, e também que ele seja alguém que pastoreia, alguém que cuida, alguém que tenha algum tipo de inclinação nessa área do cuidado para com as pessoas. Embora dentro dessa linha de ofício existem pendências de um lado para o outro, existem dons que são mais ressaltados em cada um das figuras de autoridade, é esperado que haja uma certa medida de administração, de pastoreio e de conhecimento da palavra dentro daqueles que se propõem ou são chamados por Deus como presbíteros, como bispos, como pastores de igreja. Então só não confunda, não façam uma confusão entre o ofício de pastor com o dom de pastor. Ficou claro isso, irmãos? Para a gente não confundir uma coisa com a outra. Atos capítulo 6, nós vemos aqui, na NVI aparece como a escolha dos 7. Nós vemos aqui o início de um ministério também. Vamos ler do versículo 1 em diante. Diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Aqui nós vemos o surgimento desse ministério, que fica conhecido como o ministério de diaconia, ou os diáconos, o diaconato. Nós vamos ver em 2 Timóteo também uma série de qualificações para a escolha de diáconos. Então esse foi um ministério que foi perene dentro da igreja. Não foi só nessa ocasião na igreja de Jerusalém, mas ele continuou a ser exercido dentro das igrejas primitivas da época, passando gerações e chegando até mesmo nos nossos dias. E qual é a função do diácono? O diácono é aquele que se ocupa das necessidades pessoais dessa congregação, desse corpo de cristãos. É aquele que entende das necessidades materiais, físicas, de alimentação, não só do cuidado espiritual, mas também das necessidades momentâneas da vida. Então, a ideia é que a igreja precisa ser suprida em todas as áreas. Ela deve ser suprida espiritualmente, mas ela também deve ser cuidada de uma forma física, de uma forma material. Mas como é que se faz isso? Um pastor ou um presbítero não tem condições de fazer todas as coisas. De cuidar bem da doutrina, de cuidar bem do discipulado, de cuidar bem do pastoreio, de cuidar bem das áreas sociais da igreja. Por isso Deus vai separando e vai elegendo através da igreja pessoas em funções distintas para que cada uma dessas áreas seja bem dirigida. Então veja que o que os apóstolos dizem é: nós não podemos negligenciar o ministério da palavra e da oração para atender essas necessidades. Mas o que eles estão dizendo? Essas necessidades não são importantes? Não são importantes? É isso que eles estão dizendo? Eles estão dizendo não. Essas necessidades são muito importantes. A questão é,
o nosso chamado, a nossa incumbência prioritária é o ensino da palavra, a manifestação da palavra através do ensino e através da oração, enquanto que essas necessidades também precisam ser supridas. Por isso é necessário que se levantem pessoas que sejam capazes de suprirem essas necessidades também de forma abençoada. Por isso veja que dentre as qualificações que nós temos aqui, uma das qualificações que é listada, é a primeira qualificação listada, versículo 3, diz assim, a palavra dos apóstolos: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, que sejam cheios do Espírito, Espírito com letra maiúscula aí, falando do Espírito Santo, e de sabedoria. Essas são as primeiras qualificações que são apontadas aí para essas pessoas que vão ser as pessoas que vão servir as mesas, ou os diáconos. Dentro da nossa igreja, na Igreja Batista Nacional em Capanema, nós não temos nenhum diácono consagrado, por assim dizer. Mas existem várias pessoas que exercem um ofício de diaconato, que fazem visitas, que fazem levantamento de necessidades como cesta básica e coisas do tipo, que atendem às necessidades não só espirituais, mas também financeiras das pessoas necessitadas da nossa igreja. Então existem pessoas que desempenham esse trabalho, ainda que não tenham um título. Uma das pessoas que é responsável quase que praticamente de tudo isso é o pastor Manfred. Ele é consagrado como pastor, tanto o pastor Manfred quanto a Vale, são obreiros da nossa igreja e desempenham mais essa área diaconal, de atendimento pessoal, de ver as necessidades pessoais. Então nós temos na nossa igreja algumas pessoas que se destacam dentro desse serviço, embora nós não tenhamos ainda feito nenhum tipo de consagração ou publicação de quem são esses diáconos. Mas nós vemos então essas duas figuras de autoridade dentro da igreja. E isso nós vemos no Novo Testamento. Todo o mais que se tem na igreja, às vezes são convenções que nós mesmos fazemos. Quando nós temos departamentos, e a igreja se divide às vezes por departamentos, e nós temos líder disso, líder daquilo outro. Isso tudo então são áreas de necessidade da igreja que vão crescendo ao longo do tempo. Então ao longo do tempo viu-se que era necessário para o bom andamento das reuniões, por exemplo, que houvessem pessoas que se envolvessem diretamente com a área da música, por assim dizer. Então surgiram pessoas que ficaram mais à frente para conduzir as pessoas no mesmo ritmo, no mesmo tom, dentro de uma mesma melodia, para que as coisas pudessem funcionar. Da mesma forma, surgiu ao longo do tempo a necessidade de que as crianças fossem atendidas numa linguagem que lhe fosse mais peculiar. Então surge aí um departamento ou um ministério de crianças, um ministério infantil. Então todas essas coisas vão aparecendo ao longo da história da igreja como necessidades e vão sendo supridas, assim como aconteceu ali em Atos, quando dentro de uma necessidade de atender necessidades pessoais, surge o ministério diaconal. Mas no que diz respeito aos oficiais da igreja, nós temos como reconhecimento dentro da nossa convenção esses dois ofícios, o ofício de pastor e o ofício de diácono. Todo mais está dentro da liberalidade da igreja, dentro das práticas que não vão além das escrituras, no sentido de irem contra as escrituras, mas que são adaptáveis dentro das nossas necessidades, sem ferir as escrituras. Então, no que diz respeito aos oficiais, nós temos esses dois modelos, ou esses dois ofícios dentro da igreja, o pastorado, ou bispo, ou presbítero, e o diaconato. Além, então, dos oficiais na igreja, nós vemos também, então, essa necessidade, como temos destacado bastante, da expressão comunitária da espiritualidade, onde, além de uma figura de liderança, ou de figuras de liderança, cada um de nós é responsável pela espiritualidade um do outro, onde cada um de nós compartilha dos dons que Deus nos deu, a fim de que outras pessoas também sejam abençoadas. Então, aqui eu vou pedir a ajuda dos irmãos, que nós temos aqui vários textos para a gente abrir, para que a gente ganhe um certo tempo. Eu vou pedir então para o Tiago abrir João 13, 35. Vou pedir para que o Sidney abra aí Tiago capítulo 5, verso 16. Pedir ao irmão Nelson que abra em Hebreus capítulo 10. João em 1 Pedro, capítulo 4. Sabrina, consegue ler bem alto aí, do seu lugar? Colossenses 3. Pastor Manfred, Gálatas 6.
até aí por enquanto. Então nós vamos ver aqui algumas expressões sobre a vida em comunidade. O primeiro texto aí que eu quero destacar é João 13:35. Pode ler em voz alta. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Se amarem uns aos outros. Então esse é o primeiro destaque que eu quero fazer aí, de que nós somos chamados a amarmos uns aos outros. Nós somos chamados também a Tiago capítulo 5, verso 16. Quem é que está com Tiago 5 aí? Mais uma ordenança da palavra do Senhor, de nós confessarmos os nossos pecados e orarmos também uns pelos outros. Hebreus 10, 24 e 25. Então, nós somos chamados a considerarmos, ou, em outras palavras, incentivarmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Somos chamados a mutuamente nos encorajarmos ao amor e às boas obras. 1 Pedro capítulo 4, 10 e 11. Lê de novo só o 10 agora. Cada um exerça o dom que recebeu para servir a si mesmo. Né? É isso? Não, para servir aos outros. Somos chamados então a servirmos uns aos outros com os dons que Deus nos deu. Colossenses capítulo 3, verso 16. 3,16, desculpe. Então nós somos chamados a ensinar e a aconselhar uns aos outros. Além disso, tem Gálatas 6, verso 2. Então somos chamados a levarmos os fardos, as cargas pesadas uns dos outros. E assim a gente cumpre o quê, pastor Manfred? Assim a gente cumpre a lei de Cristo. Quando nós repartimos o peso dos outros. Né? Nós levamos a carga de alguém, alguém leva a nossa carga e a carga vai ficando mais fácil. Nós somos chamados então também a carregarmos as cargas pesadas uns dos outros. Eu vou ler aqui Efésios 4, verso 32, diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então somos chamados também a sermos compassivos, bondosos, amorosos e perdoarmos uns aos outros. Agora todo mundo abre lá em 2 Coríntios capítulo 13. 2 Coríntios 13. Segunda Coríntios capítulo 13, o verso 11. Já finalzinho da carta, Paulo já está se despedindo dos corintianos. E no verso 11 ele diz: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Então a ideia é exortar, encorajar, estimular. Vamos lá para Hebreus capítulo 3 agora. Hebreus 3. Hebreus 3, verso 12
e 13, diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Veja só que texto que você tem que anotar aí na sua Bíblia, deixar ele grifado, é um bom texto para a gente ter grifado da Bíblia. Nós vemos aí a necessidade que temos da comunidade da fé e do auxílio dos irmãos, para que o nosso coração não se torne perverso e incrédulo, e para que nós não nos afastemos do Deus vivo. Quando deixamos a comunidade de fé, ou quando deixamos o contato com os irmãos, o diabo encontra ainda mais ocasião para endurecer o nosso coração pelo pecado. E por que isso acontece? Porque é na reunião dos irmãos, ou no compartilhar uns dos outros, que nós somos lapidados, em que nós somos encorajados, em que nós somos demovidos de algumas ideias, em que nós apresentamos diante das pessoas quem nós somos, e se temos bons amigos espirituais, somos repreendidos pelas nossas más atitudes, ou somos encorajados quando estamos nos sentindo fracos. Agora, se em momentos de crise nós nos afastamos da comunidade da fé, nós vamos nos enfraquecer ainda mais. A Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa ser tragado. E ele consegue presas fáceis quando nós nos afastamos da comunidade da fé. Não sei se você já assistiu esses programas aí do National Geographic, History Channel, coisa assim, onde passa esses animais de vez em quando, e passa os leões caçando, por exemplo. E o que é que os leões fazem para conseguir pegar sua presa? Tem lá um rebanho grande, né, cheio de animal. Vamos pensar num gnu, parece um boi, o gnu. E o que os leões fazem para poder pegar? Eles primeiro focalizam o mais fraco, o mais indefeso, e depois tentam separá-lo do rebanho. Porque quando se está em grupo, ainda que sejam animais mais fracos que os leões, o grupo faz a força. Mas como é que o leão faz para poder pegar a presa? Separa o mais fraquinho, às vezes o doente, ou às vezes o mais novinho, separa para que ele possa atacar. E eu acho que é muito interessante essa figura que a Bíblia nos dá sobre o diabo sendo como um leão, rugindo ao nosso derredor, focalizando, buscando quem ele possa tragar. E uma das coisas que é natural na vida dos cristãos é quando começam a se sentir mais fracos na fé, se afastam da comunidade da fé. E isso se torna um prato cheio para o diabo. Porque é no nosso relacionamento, na mutualidade, que nós somos fortalecidos. Baseado em tudo isso que nós lemos, amarmos uns aos outros, confessar os pecados, orarmos uns pelos outros, incentivarmos uns aos outros ao amor e à prática das boas obras, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, carregar os fardos pesados uns dos outros, perdoar uns aos outros. Não é à toa que o diabo quer que a gente ande sozinho. Porque veja o tamanho do poder dentro de uma comunidade onde cada um exercita isso. Agora preste atenção numa coisa. Quando olhamos para um texto desse, às vezes o nosso coração se inclina a pensar assim: poxa, seria tão bom se as pessoas fizessem isso, né? Seria tão bom se eu fosse aconselhado, se eu fosse encorajado, se eu fosse servido. Mas nem sempre a gente pensa: mas isso aqui serve para mim também. Eu tenho que ser esse que encoraja, que serve, que pratica o amor, que pratica as boas obras, que incentiva. Tem que ser eu também. Na medida em que nós esperamos que os outros façam somente, ninguém faz. Agora, quando nós nos entendemos como parte da igreja do Senhor e responsáveis uns pelos outros, nós começamos a entrar em um ritmo de vida, ou um ritmo de vida espiritual, que é muito mais proveitoso, abençoado e é de acordo com como o Senhor nos ensina. Não é à toa que os cristãos da igreja primitiva se reuniram em pequenas comunidades e se fortaleceram nessas pequenas comunidades, principalmente nos dias de perseguição. Eles eram encorajados. A gente lê as cartas de Paulo, por exemplo, lê a própria carta de Hebreus. Nós vemos aqui palavras que às vezes são palavras duras.
na fé. Valeu? E quando a gente vê uma palavra como essa, você fala assim, meu Deus, que palavra dura, né? Chamar de criança, chamar de neném. O apóstolo Paulo fala, eu queria falar com vocês como se vocês fossem espirituais, mas vocês são carnais. Você fala assim, meu Deus, que negócio é esse? Mas é dentro da comunidade da fé que a gente ouve palavras rasgadas e sinceras. Esse mundo vai tentar passar a mão no nosso pecado e dizer, não, está tudo bem, está tudo certo você fazer isso. É na comunidade da fé, com pessoas que amam e temem ao Senhor, que os nossos pecados são confrontados. Mas é também na comunidade da fé, e junto com os nossos irmãos, que nós somos encorajados a continuar. Quando esse mundo tenta nos arrastar e a gente diz assim, não, o Senhor nos disse que nós passaríamos por dificuldades, por tribulações. O Senhor nos disse que aquele que quiser viver de maneira piedosa, Paulo fala isso a Timóteo, vai passar por aflições. E aí a gente encoraja um outro e diz, vamos continuar, eu vou estar orando por você. A gente se aconselha. E dentro dessa unidade, dentro dessa comunidade, dentro dessa comunhão, nós crescemos espiritualmente. Agora, quando nós achamos que igreja fala somente de se assentar em um banco e ouvir uma palavra, nós perdemos muito a respeito da vontade do Senhor. A igreja se manifesta nos relacionamentos. A igreja se manifesta nas amizades. Esse lugar, essa reunião, ela é importante. Ela é importante para o nosso ensino. Mas o que faz toda a diferença é quantos amigos espirituais nós temos. E esse é um excelente lugar para nós desenvolvermos amizades espirituais. Mas o que vai nos levar no dia a dia são essas conexões, em que nós nos abrimos uns aos outros. Sabe, eu falo isso de vez em quando, e os irmãos já devem estar cansados de ouvir, mas a gente pode colocar uma máscara de crente, sentar aqui num banco aqui e fingir que está tudo certo. Isso não resolve nada. Mas agora no contato diário, principalmente, por exemplo, na ação de pequenos grupos, em que você pode dizer, olha, eu estou com um problema na minha família. Aqui, sentado, ouvindo o pastor pregar, nem sempre você vai conseguir se levantar e dizer, viu pastor, ora por mim, porque lá em casa o negócio está feio. Mas dentro de um grupo menor, com pessoas da sua confiança, você diz, olha, as coisas não estão legais lá no meu trabalho. E você ouve uma palavra do Senhor, um encorajamento, uma palavra de oração, porque essa troca, ela acontece no dia a dia, essa troca acontece no relacionamento. Nós como igreja, às vezes tentamos desenvolver alguns programas, que é isso que a instituição faz, né? Faz programas. Nós tentamos desenvolver alguns programas para unir mais os irmãos. Então, por exemplo, há um tempo atrás nós iniciamos o nosso café da comunhão. Qual que é o intuito do café da comunhão? A gente tem o que comer no final do culto, né? Esse é o intuito do café, porque já fala, café da comunhão é isso mesmo, é comer, encher a barriga. Não, o intuito do café da comunhão é que você tenha uma desculpa para conversar com os outros, só isso. É para que quando acaba o culto, às vezes a gente quer conversar com uma pessoa, mas fica meio tímido, não conhece e tal, não sabe nem por onde começar, não sabe se põe a mão no bolso, se põe a mão para trás. Você já conversou com alguém assim que você não tem intimidade, não sabe nem como é que coloca a mão. Aí nós colocamos um pedaço de bolo na sua mão e um copinho na outra. Aí você não precisa fazer nada com a mão, é só ficar segurando e conversando. O intuito é que a gente possa se conhecer melhor. Na semana que vem, no domingo que vem, nós vamos ter aqui um almoço de comunhão. Cada um traz uma coisinha, a gente junta e vira uma coisona. E comemos juntos. Mas qual que é o intuito disso? A gente comer junto, né? Também. Mas o intuito é que a gente possa se aproximar uns dos outros. Porque a vida verdadeira se vive, a vida cristã verdadeira se vive nesse uns aos outros. E esse uns aos outros precisa sair das quatro paredes dessa igreja. Sair desse momento institucional, desse momento oficial da igreja, que é importante, que é bom, que é necessário, mas que não é o todo da vida cristã. E às vezes a gente perde muito, porque a gente se isola de outras pessoas, né? Ou às vezes a gente quer que as outras pessoas cheguem em nós, né? Tem pessoas que falam assim, eu não tenho nenhum amigo na igreja. Eu fico pensando, mas você foi atrás? Eu tento, mas parece que ninguém quer conversar comigo. Mas você vai atrás, você conversa com as pessoas. E também aí fica mais uma pastoral. Às vezes acaba o culto, eu estou lá em cima, eu consigo enxergar bem. Aí, Deus abençoe e vai embora, né? O pastor fala assim. Aí um crente vira para o lado, para outro crente. Às vezes o crente que veio com ele, né? O marido fala para a mulher, Deus abençoe, dá um beijinho, um abraço. Vai embora. E às vezes do lado de cá tem uma pessoa que veio pela primeira vez na igreja, ou está na frente dele, nunca viu, nunca veio, e a pessoa vai embora sem um abraço.
a não ser da pessoa que o trouxe. Enquanto nós somos chamados a compartilharmos da vida. Sabe, a pessoa que geralmente senta do seu lado é alguém que você já tem intimidade, é alguém que você já conhece, ou às vezes alguém com quem você já mora junto. Então já vê essa pessoa o tempo todo. Então, na hora que acabou o culto, aproveita e vai naquela pessoa que você nunca conversou. Sabe, uma irmã abraça uma irmã, um irmão abraça um irmão, para que não haja constrangimento. Às vezes fica um pouquinho mais depois do culto, para conversar com as pessoas. Às vezes o pastor está terminando o culto, fala assim: irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar. Aí já tem gente sentando ali na beiradinha assim, amém, já está dentro do carro, parece o The Flash, já está dentro do carro. E a gente não percebe que essa também é uma forma de servir, de ser uma forma de cativar para o reino, quando a gente se mostra se importar com as pessoas. Acaba o culto, eu gosto de ficar aqui na frente esperando, que sempre tem gente querendo conversar. Aí quando eu consigo escapar, eu vou. Às vezes não consigo nem chegar ali no café da comunhão. Ainda bem que tem as irmãs que preparam a marmitinha para o pastor, mas isso é outro assunto. Mas quando a gente entende que nós somos, nós todos, às vezes um pequeno gesto com a pessoa que está do meu lado, a pessoa que está atrás de mim, sabe, que se cada crente cumprimenta 5, está todo mundo cumprimentado e abraçado, satisfeito, sabe. Uma das coisas assim que me deixa triste, mas é necessário, é que nós precisamos ter pessoas responsáveis. Presta atenção nisso, no absurdo que a gente chega. A gente tem que ter pessoas responsáveis para que fiquem na entrada da igreja recepcionando as pessoas, porque isso é necessário, porque ainda não se criou um ambiente em que todo mundo recepciona todo mundo cumprimenta todo mundo. Então nós precisamos de pessoas que façam esse papel institucional. Enquanto a gente não entende que nós somos igreja, e que cada um de nós é ministro, sacerdote, e que nós abençoamos o outro, às vezes você não precisa falar nada, é só dar um abraço, é só dizer: Deus te abençoe, boa semana, que bom te ver aqui. A gente passa aqui 1h30 sentados, às vezes do lado de uma pessoa que a gente não sabe o nome e vai embora sem saber o nome mesmo assim. Então, esse uns aos outros fala do ser igreja. A igreja é chamada para compartilhar das bênçãos do Senhor, e às vezes pequenas atitudes fazem toda a diferença. Amém, queridos? E como é que nós então nos unimos a essa igreja? Atos capítulo 2, se você estiver anotando aí, Atos 2, verso 38 e 41, nos dá aí um indicativo de como é que as pessoas se reuniam ou se juntavam a essa comunidade de fé. Atos 2, 38, diz assim: e Pedro respondeu. Pedro tinha acabado de pregar, falar a respeito de Cristo, as pessoas ficaram compungidas, perguntaram o que a gente faz, e Pedro responde no versículo 38, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Verso 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Como as pessoas eram incorporadas na comunidade da fé? Através do arrependimento e do batismo. Nós vivemos uma forma de igreja hoje que ela acaba se tornando bem complicada, nos moldes bíblicos, por assim dizer, em que a igreja ela foi concebida, ou a igreja nasceu, não como um ambiente de evangelismo. A igreja nasceu como a reunião dos santos, ou seja, a igreja se reunia, e as pessoas que se reuniam à igreja, ou na igreja, eram aqueles que já haviam crido na mensagem do Evangelho e que já haviam se batizado. Então eles compartilhavam de uma mesma unidade, de um mesmo corpo espiritual. E a linguagem que se falava era uma linguagem instrutiva. A igreja que nós vemos nos dias de hoje, ela tem se tornado também um lugar missional. Porque hoje a mentalidade de muitas pessoas é: essa pessoa precisa de salvação. E onde é que ela encontra a salvação? Na igreja. Então eu tenho que levar essa pessoa para a igreja. E a igreja acaba sendo um lugar onde a pessoa é trazida para ser evangelizada. E não foi assim que a igreja foi concebida. A igreja foi reunida como a reunião dos santos. Então, de uma forma didática, a igreja é para o crente, e o crente é para o mundo. É o cristão quem ganha, quem evangeliza, quem prega, quem chama ao arrependimento.
E uma vez que essas pessoas creem no Senhor, se arrependem, essas pessoas são incorporadas à igreja. Então, assim a igreja funcionava na antiguidade. Mas hoje nós vivemos em um tipo diferente, em que aí as coisas que nós precisamos tratar como igreja, elas têm que pender para os dois lados. Em que nós precisamos de uma palavra que seja substanciosa, que seja comida boa para aqueles que já fazem parte do rebanho e precisam ser nutridos, mas também às vezes precisa ser uma palavra de evangelismo, porque existem na nossa comunidade pessoas que às vezes nunca ouviram o evangelho. Não que ouvir o evangelho não seja necessidade de todo crente deve ouvir o evangelho, mas às vezes nós precisamos tratar de certos assuntos que só podem ser tratados em família, para não gerar certos desconfortos ou até mesmo escândalos. A igreja deveria ser um local onde a disciplina é praticada, onde os pecados são expostos, são confessados. Mas nós vivemos um paradigma de igreja que isso não pode acontecer, porque falta esse ambiente seguro. Então, hoje, nós vivemos esse tipo de igreja que é uma mistura daqueles que, de fato, creem e confessam no nome do Senhor, e também de pessoas que, às vezes, nem sabem por que estão aqui. Às vezes foram trazidas. Alguns estão trazidos na marra, outros porque perderam uma aposta, né? Outros porque, eu não quero perder a amizade com você, então eu vou. Né? Então, aí a gente tem que aproveitar esses momentos para pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo. Então, mas a igreja ela foi concebida dentro de um primeiro momento como essa reunião dos santos. Então, essas coisas elas funcionavam de uma forma ainda mais orgânica, mais fácil, melhor. Porque um crente virava para o lado e via um crente e ele podia pedir oração para esse crente, confessar os seus pecados e coisas do tipo. Era uma comunidade menor e de pessoas que amavam o Senhor. Mas nós temos que trabalhar dentro da realidade que nós temos hoje. Por isso, nós não podemos nos esquecer, então, desses pilares ou desses pontos que tratamos hoje. Nós somos chamados para sermos, então, esses servidores uns dos outros e esses abençoadores do mundo. A igreja, então, é para os santos e os santos são para o mundo. Nós somos chamados a irmos e pregar o evangelho a toda criatura. E aí aqueles que creem e são batizados são incorporados a esse grupo de pessoas que é chamado de a igreja do Senhor. Então, a igreja deveria ser esse local onde nós somos abastecidos. Ou essa reunião deveria ser um local onde nós realmente louvamos ao Senhor, agradecemos a Deus pelas suas bênçãos. Mas aos poucos a igreja foi se tornando mais um lugar para a gente buscar certas coisas, e não necessariamente para agradecer ao Senhor, para adorar ao Senhor. É só ver as nossas músicas. A maioria das músicas que se tem são músicas que têm o homem como foco, e não Deus como centro. E às vezes dentro das comunidades de fé, as músicas que são cantadas são músicas que falam do homem, e não de Deus. E nós deveríamos nos reunir para adorar ao Senhor, para sermos exortados pelo Senhor, para sermos treinados pelo Senhor, para que quando saímos dessa porta para fora, nós nos entendamos como pisando em território missionário, e nos entendamos como missionários, porque todos somos sacerdotes. Amém, queridos? Então nós encerramos aqui. Eu acho que na semana que vem a gente consegue terminar. Hoje precisamos reduzir um pouco o passo, por causa da nossa ausência tecnológica, mas eu acredito que na semana que vem as coisas vão estar funcionando normalmente. Bem, Deus abençoe, daqui a pouco a gente começa o culto.